Olá, está começando mais uma noite de oração, que bom que você já está aí. Nos alegramos com a vossa presença e neste momento quero convidar você para nós juntarmos as nossas mãos, orarmos a Deus, então depois vamos fazer a leitura. Que Deus cuide de você que já está nos acompanhando e que ainda vai nos acompanhar. Hoje damos sequência à leitura do texto de Mateus, ainda estamos no capítulo 4, é bem verdade, mas a tendência é seguirmos, mesmo que em alguns momentos um pouco mais devagar. O importante é que a gente, tendo alguns pontos, digamos, sólidos, consistentes, que auxiliam no nosso desenvolvimento da fé, eles precisam ser vivenciados, analisados, conversados a respeito, para que a gente possa aperfeiçoar todo o nosso entendimento a respeito da palavra de Deus. Meus amados irmãos, juntamos as nossas mãos e falamos com Deus. Senhor Todo-Poderoso e amado Pai, nós nos achegamos na Tua presença em oração. Te agradecemos por todas as bênçãos derramadas em nossa vida no dia de hoje. Senhor, muitos foram os desafios de hoje. Também sabemos que amanhã teremos tantos outros, mas obrigado por ter estado conosco no dia de hoje. Em Teu nome, Jesus, nós oramos, pedimos e Te agradecemos por tudo. Amém. Muito bem. Convido você a pegar a sua Bíblia, então, para que possa melhor acompanhar. Lembrando que eu vou fazer uso da nova tradução da linguagem de hoje, então, se você tem uma outra versão, não estranhe, pois queremos aproveitar o texto da nova tradução da linguagem de hoje para utilizá-lo e assim nós crescermos no entendimento da fé cristã. Muito bem. Nós já falamos no capítulo 4, não sei se você recorda, a respeito da tentação de Jesus. Também falamos a respeito de Jesus começa o seu trabalho, então logo após a tentação sofrida por ele, pois o diabo foi sagaz, tentou de todas as formas e depois, por algum tempo, foi embora, diz o texto do versículo 11 do capítulo 4. Mas também, na sequência do versículo 12 até o 17, melhor dizendo, nós observamos que Jesus então começa seu ministério público assim que soube que João Batista fora preso. E ele foi então para a região da Galileia e lá começou a pregar o seu evangelho, trazendo a sua mensagem, e é uma mensagem que não tem volta, ela só termina nas falas de Jesus quando ele diz está consumado lá na cruz. E no decorrer do texto nós vamos perceber. Então, o ministério público de Jesus foi muito intenso, em que foi confrontado e confrontou para que a palavra de Deus, a verdade divina, se estabelecesse no meio do povo. Sendo deste jeito, vamos começar fazendo a leitura de maneira muito especial do versículo 18, que fala agora então o fato de Jesus chamar os pescadores ou seus discípulos para que eles deixem de pescar peixes, mas venham a pescar gente. Como assim? É exatamente isso que nós vamos ouvir. Então, que Deus nos acompanhe. O texto, vamos ler, diz assim: Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia, quando viu dois irmãos que eram pescadores, Simão, também chamado de Pedro, e André. Eles estavam no lago pescando com redes. Jesus lhes disse: venham comigo e eu ensinarei vocês a pescar gente. Uau! Muito bem. Venham comigo que eu ensinarei vocês a pescar gente. Tem alguma similaridade de assunto no texto bíblico, no Antigo Testamento ou no Novo, a respeito desse assunto? Muitas vezes Jesus apenas estava chamando pescadores.
Mas olha o que acontece se comparado ao texto do Salmo 78, versículo 70 a 72, aonde Deus tira, digamos, lá citando o Salmo, é dito que Deus tira Davi de uma função do curral, de cuidador de ovelhas, e coloca ele como o cuidador do povo de Deus, como o povo de Israel, sendo então cuidado, pastoreado pelo Davi, que se torna rei. Aqui, pescadores, pessoas simples que tinham um serviço, digamos, tecnicamente inferior, pescando, são chamados por Jesus para agora pescar gente, que é um grande desafio. Não é jogar uma linha e fisgar alguém com um anzol, não, é muito mais do que isso. É fisgar o coração desta pessoa para Deus. E é uma profundidade imensa o que diz esse texto. Mas para que a gente possa acompanhar melhor, convido você a abrir a sua Bíblia, eu quero ler contigo o texto do Salmo 78, versículo 70 a 72. Vamos lá? Salmo 78, versículo 70 a 72, que diz assim: Então Deus escolheu o seu servo Davi. Ele o tirou do curral de ovelhas quando ainda pastoreava o rebanho. Ele o pôs como rei de Israel, como pastor do povo de Deus. Davi cuidou deles com dedicação e os dirigiu com sabedoria. Olhando nessa perspectiva, esses homens pescadores, pessoas que tinham uma profissão bastante popular naquele contexto, são chamados por Jesus para agora fazerem diferente. Chamados por Jesus para agora buscarem pessoas para o reino. E esses homens, vemos aqui Pedro e André, entre eles, e depois tem mais alguns outros que vão ser chamados, é bem verdade, para que se complete o grupo dos 12, acabam então tendo uma convocatória de Jesus, dizendo: bom, vocês sabem pescar pessoa, aliás, peixe, e bem, porque é uma profissão que vocês aprenderam de pai para filho, mas agora eu os vou ensinar a pescar gente, para que o reino de Deus seja cheio de pessoas, de pecadores. E como se faz isso? Bom, eu não saberia, nem você, mas quem vai nos ensinar é o próprio Jesus. E é pela palavra pregada que nós pescamos pessoas. Não tem outro jeito de trazer alguém para o reino de Deus a não ser falando do reino, falando da palavra de Deus. E os discípulos conheciam os ensinos do Antigo Testamento, mas Jesus dá uma ressignificação para que eles compreendam a emergência que é chamar pessoas para este reino que começa de modo visível na pessoa de Cristo Jesus, e não começa com o chamado vamos para a sinagoga, mas arrependam-se, mudem de postura, mudem de vida, pois agora vocês são chamados a fazer diferente do que vocês estavam habituados. Aí onde você está, como é que tem sido a sua pescaria de pessoas para o reino de Deus? Ou talvez você que nos acompanha, você já foi alcançado pela palavra? É importante que todos nós tenhamos o cuidado de nos aproximarmos da palavra de Deus, pois quando estamos na presença de Deus, o nosso inimigo foge. Ele não pode suportar a graça e a presença de Deus. Então, quando um pecador se aproxima de Deus, ouvindo a palavra, como nós nos aproximamos? Quando ouvimos esta palavra, e aí então essa palavra encontra uma terra fértil para transformar aquilo que é inútil num solo produtivo.
Qual que é o solo inútil? É o meu coração pecador. Com a ação do Espírito Santo, este coração vai ser transformado e agora então pode frutificar para o reino de Deus. Não é o texto de hoje, mas eu imagino que você conheça bem este texto e eu quero fazer questão de ler para que a gente entenda que os frutos são esses que produzimos a partir da ação de Deus em nós. Ou seja, ninguém por conta própria consegue produzir coisa alguma, a não ser pela ação de Deus, o Espírito Santo. Pois a nossa natureza humana, como diz Paulo ao escrever aos cristãos para os Gálatas, ele vai dizer assim: a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. São frutos da natureza humana. E aí Paulo faz um alerta duríssimo para todos nós. Os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Em compensação, aqueles que agora são alcançados pela palavra que é ouvida, e então o Espírito Santo encontra o nosso coração pecador, e aí nesse coração pecador ele trabalha e faz enraizar os frutos que o Espírito quer que nós produzamos, então o nosso ser vai poder conhecer o que é o amor verdadeiro, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E como diz o próprio apóstolo Paulo, e contra essas coisas não existe lei, ou seja, não há limite para que nós demonstremos o amor sincero, fruto da palavra de Deus. Não há limite para transbordarmos de alegria por causa daquilo que Deus produziu em nós. Não há limite para demonstrarmos paz em meio às turbulências da vida. Cabe lembrar que paz não significa acomodação, mas significa, mesmo em meio às turbulências, enfrentar as coisas e saber que Deus está no comando e que não precisamos nos desesperar. Do mesmo modo, a paciência, com o amor de Deus, podemos exercitar a paciência sabendo que Deus está no comando de tudo. Do mesmo modo, a humildade, tão escassa hoje em dia, mas isto é fruto da palavra de Deus em nós. Do mesmo modo, a delicadeza, ser gentil, delicado, não precisamos ser grosseiros, mas ser delicado não significa deixar de fazer aquilo que tem que ser feito, não é concordar com os outros. Do mesmo modo, ser bondoso. E aqui cabe um lembrete que muitas pessoas confundem facilmente. Eu já vi muitos cristãos serem bondosos, que na verdade estão sendo bobos. E não é assim. Ser bondoso significa ser justo, atender àquele que precisa em suas necessidades. Também ser bondoso significa agir com fidelidade, trabalhar, respeitar, com discernimento. Por que eu bati nessa tecla da bondade? Tem gente que vai bater na sua casa e vai dizer: eu quero alimentos, e às vezes tu não tens a disposição para compartilhar. E a pessoa vai dizer: bom, mas você é egoísta. Gente, ser bondoso não significa que você tem que fazer o que os outros querem, mas nós, sendo bondosos, vamos fazer aquilo que é necessário. E é preciso que tenhamos este discernimento também. Tá?
Do mesmo modo, o domínio próprio. Gente, basta nós acessarmos as redes sociais, seja qual for a plataforma, vamos ver atos insanos de falta de domínio próprio, violência desenfreada, pessoas agredindo, sendo agredidas sem motivo, causando acidentes muitas vezes, porque estão emocionalmente desequilibrados. Então, os frutos que o Espírito Santo produz em nós, contra esses não existe lei. Podemos praticá-los com humildade, sabedoria e com discernimento. Mas essas coisas novas em nossa vida só são possíveis a partir da obra de Cristo em nós. Traduzindo isso para o nosso dia a dia. Só tem um jeito de nós conhecermos a palavra, estando nos cultos. Tá, pastor, mas e agora? Se eu leio a Bíblia, eu posso conhecer? Sim, pode e deve ler. Mas estou chamando a atenção para que você não esqueça que não existe vida cristã sem comunhão com os demais irmãos. Preste atenção nessa reflexão. É preciso que tenhamos comunhão com os irmãos na igreja. Comunhão com aquele que também é pecador, que talvez eu não goste tanto dele. Às vezes a gente diz, mas eu quero ter paciência, mas talvez esse é o momento lá na comunhão, assistindo o culto, você olhar para alguém que você não vai muito com a cara e suportar, aprender a exercitar essas coisas. Tem um vídeo que roda na internet, se você ainda não viu, tem a ver com um filme, ou parte daquele filme, O Todo-Poderoso 2, em que o personagem aparece para um homem em Nova York e manda ele construir uma arca no meio do nada, dizendo que haverá um dilúvio. E aí do nada começa a surgir Barbie, ele tenta dizer, bom, não vou fazer isso, os animais vão para a volta dele. Resumindo, ele vai lá e constrói a arca. E a esposa dele não entende nada disso. Ela não entende que Deus tenha falado com ele. E aí ela se queixa. Deus aparece para ela, no personagem do filme, se queixa para ela, dizendo, bom, mas como é que eu posso entender essas coisas? E aí o personagem que faz, o ator que faz o personagem de Deus diz, bom, se você ora a Deus pedindo paciência, Ele te dará a paciência ou te dará a oportunidade de exercitar? Se você pede saúde, você vai receber de imediato ou vai ter a oportunidade de exercitar, cuidar do seu corpo e assim por diante? Isso é de modo geral também na nossa vida, na nossa caminhada pessoal, no nosso dia a dia. Muitas vezes nós queremos as coisas do nosso jeito, mas Deus tem um jeito de nos ensinar. Tanto é verdade que quando Jesus envia seus discípulos e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aí ele complementa, e os ensinando a guardar todas as coisas. A nossa vida é um constante aprender e ensinar também. Tudo bem até aí? Então vamos seguir adiante. Já percebemos, nessa parte inicial, que os discípulos eles tinham uma função corriqueira e Deus os chama para algo maior nas suas vidas. Assim como eu e você, de pessoas do mundo, somos separados do mundo para algo maior, para vivermos a fé e pregarmos, também anunciarmos este evangelho para outras pessoas, para que outras pessoas, por meio de nossas vidas, possam ser alcançadas para o reino de Deus. Tudo bom? Vamos seguir adiante? Versículo 20. Então eles largaram as redes foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco junto com o pai, consertando as redes. Jesus chamou os dois, e no mesmo instante eles deixaram o pai e o barco e foram com ele.
aqui nós também percebemos e Jesus escolhe pessoas, digamos, homens, os separa, os chama para uma missão toda especial. Já te deu conta da missão especial que Deus tem reservado para ti? Já te deu conta o quanto tu és precioso aos olhos de Deus? Ou você acha que é uma obra do acaso você ser alguém que está vivendo nesta época? Uma época tão difícil que todos nós nos queixamos. Nos queixamos dos nossos governantes, nos queixamos do clima, nos queixamos das dificuldades que vemos no mundo inteiro, das guerras e tudo mais. Mas é nesse contexto que Deus nos chama para pregarmos a fé, para que outras pessoas venham a conhecer a verdade. Nós somos preciosos, muito preciosos neste mundo, pois se nós não estivéssemos aqui, as pessoas com quem nós convivemos não teriam a chance de ouvir o Evangelho. Olha quão preciosos nós somos aos nossos familiares, para nosso esposo, nossa esposa, nossos filhos, nossos pais. As pessoas que estão ao nosso entorno foram colocadas por Deus para que nós as apresentemos aos olhos de Deus. Mas aí você vai dizer, bom pastor, mas são todos servos de Deus. Sim, também precisamos cuidar uns dos outros, cuidando das nossas feridas quando nós nos machucamos, pois num combate sempre alguém que está de um lado pode estar ferido, ou até mesmo nós, e aí um precisa cuidar do outro, levando para a enfermaria, cuidando das feridas, fazendo curativos e assim por diante. Mas estamos num constante caminhar em direção a um campo de batalha que sabemos que é muito árduo. O mundo é astuto e sempre virá com conversas vazias, conversas que induzem você a achar que não é tão necessário, que você é só mais um neste mundo. Não somos só mais um. Somos nós chamados por Deus para estarmos aqui neste momento, neste dia, neste século, nesse contexto onde nós estamos, para servirmos a Deus. Aqueles homens chamados por Jesus foram separados do mundo, capacitados e depois da morte e ressurreição de Jesus, enviados por Jesus ao mundo. E mais adiante, se Deus nos permitir, vamos ainda estudar para que você recapitule ou se dê conta o que aconteceu, como é que foi a vida, a morte de cada um dos discípulos de Jesus. Tem pessoas que vivem achando que ser servo de Deus é viver apenas sobre as bênçãos, as glórias que julgam ser necessárias neste mundo. Deus sabe daquilo que nós precisamos. E se Ele achar que nós precisamos de riquezas, vai nos dar. Mas cuidem que nem sempre riquezas significa paz e tranquilidade. Precisamos ter discernimento neste mundo onde nós estamos. Aqui é, sim, muito rápido esse tempo que nós vivemos, em comparação ao que nós teremos por toda a eternidade. E é neste mundo, neste contexto, que define-se a nossa eternidade. Que o bondoso Deus nos guarde, nos dê sabedoria para não desperdiçarmos esse tempo precioso que nós temos aqui. Ok? Muito bem. Alguma dúvida? Algum questionamento? Se alguém não tiver, por favor, fique bem à vontade em apresentar suas necessidades e assim por diante. Nós vamos parar por aqui. Semana que vem continuamos a partir do versículo 23 para darmos sequência no capítulo 4. E se der tempo, vamos adentrar no capítulo 5 do Sermão do Monte na próxima semana. Tá bom? Então falamos com Deus
em oração, mas antes disso convido a todos para que possamos ouvir esse fundo musical. Então falamos com Deus em oração. Onipotente Deus, todo-poderoso e amado Pai, nos achegamos em Tua presença, clamando para que Tua graça nos alcance, para que Teu Santo Espírito nos visite e transforme nossas vidas, para que possamos ser servos Seus dedicados e consagrados. Rogamos ao Senhor Jesus e por amor de Ti mesmo, em favor da nossa nação, dê-nos bons governantes, pessoas capazes para administrar bem o nosso país. Pedimos ao Senhor Jesus que Tu conduzas tudo da melhor maneira para o bem desta nação. Mas caso os nossos representantes legais não forem fiéis ao Teu desejo, que a Tua mão poderosa intervenha a fim de que o povo não sofra. Também pedimos ao Senhor Jesus para que também nós, como servos Seus, cidadãos desta nação, possamos trabalhar e sermos honrados, dedicados para ajudar-nos a termos um país melhor. Sabemos que Tu desejas abençoar o Teu povo e aqui nós estamos e também queremos, por meio das nossas ações, ser bênçãos na vida dos outros. Senhor Jesus e bondoso Pai, cuida dos enfermos, dos abatidos, rogamos em favor daqueles que sofrem. Muitos sofrem fisicamente num leito de hospital ou também em casa. Outros têm dores crônicas difíceis de suportar. Muitos não conseguem nem mesmo um atendimento. Em tudo isso nós entregamos nas Tuas mãos, confiando que Tu podes nos auxiliar. Senhor, também rogamos em favor daqueles que sofrem espiritualmente, que estão com o coração abatido, em frangalhos, sem esperança para uma vida melhor. Ó Senhor, Espírito Santo, visite o coração desse Seu povo, os abençoe para que eles conheçam e reconheçam a Jesus como Senhor e Salvador e que possam ter uma nova vida, uma vida transformada. Senhor Deus, por bondade e misericórdia nós clamamos. Abençoe o trabalho da Igreja Luterana neste país, para que seus pastores, seus membros, toda a sua liderança possam ser uma grande bênção para esta nação. Livrai-nos da tentação de acharmos que aqui neste mundo é o aqui e agora e não nos preocupemos com o futuro, com a vida eterna. Venha, ó Senhor Jesus, nos convença de que no dia derradeiro Tu estarás ao nosso lado para nos receber no Teu reino. Senhor, oramos neste momento em favor também da família de Seu Alcides Knippel. Tu bem sabes o sofrimento que este Teu servo está passando. Atenda-o na Sua bondade e misericórdia para que ele possa reconhecer ainda nesta vida a Tua presença e assim possa também dizer: até aqui o Senhor me ajudou. Tu tens feito tudo isto em nossas vidas, ó Senhor Deus, e permita-nos reconhecermos isto. Também queremos incluir toda a nação do país de Moçambique. Senhor Deus, grande tem sido o sofrimento do Teu povo por lá. Muitos irmãos na fé também estão passando muitas necessidades. A fome está dilacerando sonhos e tirando vidas de muitas pessoas. A falta de chuva fez um dano terrível na vida do Teu povo. E também a falta de planejamento dos seus governantes tem causado tristeza, dor e mortes entre os Teus. Senhor Deus, lembra-te que lá também, mesmo que tenha muitas pessoas que não são tementes a Ti, olhai com bondade em favor daqueles que temem a Ti como Senhor e Salvador. Os atenda em todas as suas necessidades, a fim de que eles possam, abençoados por Ti, ser bênção na vida daqueles que ainda não Te conhecem e não Te reconhecem como Senhor e Salvador.
Ó Senhor Jesus, intervenha na vida daqueles que ainda não te conhecem, para que possam, por meio da tua presença, reconhecer e crer em ti, ó Jesus. Senhor, em tudo nós clamamos e apresentamos na tua presença, e se for da tua vontade, tu podes nos atender. Em teu nome, Jesus, nós oramos. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido a todos para nós confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Meus amados irmãos, muito obrigado por vossa companhia. Que o bondoso Deus esteja contigo, hoje e sempre. Amém.